Qual é o ponto positivo? O ponto positivo foi, de verdade, não ter perdido. 7ª derrota seguida. Isso é um ponto positivo para ser comemorado. Mas eu sei que todos nós queremos muito mais e falta de verdade muito mais. E é sobre isso que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, tá? E eu quero falar a respeito da próxima, né? Na verdade, do que aconteceu um pouquinho de ontem, já emendando na próxima partida contra o Fortaleza. Ontem o time foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos. Para mim, Thiago Santos, um dos melhores em campo, tá? A zaga foi bem ontem, né? Antônio Carlos errou em alguns momentos, mas o Thiago Santos foi para mim muito bom jogador. Ganso fez um golaço. A gente vai falar sobre, sabe, algumas coisas aqui. Diogo Barbosa, André, Martinelli, Alexandre, Paulo Henrique, Ganso, Keno e Cano. E aí, na substituição, ele coloca John Kennedy, Renato Augusto, Gabriel Pires, Guga e colocou também o Douglas Costa. Foram as 5 trocas do Mano Menezes ontem. E um cara que tá chegando de primeira, ele precisa dar oportunidade para poder depois ele mesmo ir fazendo as mexidas, ok? E quando entrou ontem Gabriel Pires, Douglas Costa, Renato Augusto, John Kennedy, esses quatro atletas não acrescentaram positivamente em nada ao Fluminense Futebol Clube. Pelo contrário, o Fluminense caiu de rendimento no segundo tempo. E por pouco, sabe? A gente não poderia ter complicado a partida. Com as trocas que o Mano Menezes fez. Fagner, ele errou nas trocas? Calma. Eu não vejo nesse primeiro momento como erro. Por quê? Ele tá chegando, ele faz um pedido para os atletas. E aí ele tem que lançar esses atletas, ele tem que colocar. Quando ele coloca e vê esse desempenho, aí ele já tem que mudar para o próximo jogo. Que se ele repete no próximo jogo, eu já vou entender. Nós já entenderemos que será um erro, porque ele já viu com os próprios olhos dele à beira de campo que não tá no momento onde a gente precisa, sabe, de resposta. Esses jogadores não estão no momento. O problema se agrava é que nós temos hoje um cenário caótico de contusões no Fluminense. São muitos jogadores lesionados. O que faz com que entendamos que a presidência precisa ir ao mercado agora na janela de transferência e trazer reforços urgentemente para poder ajudar o Fluminense a ficar na primeira divisão. E eu já vou falar para vocês que esses reforços, eles são importantes e tem que ser assertivos, tem que ser peças acertadas. E já vou falar, Fluminense aí vai ter o Thiago Silva em breve, tá fechando com o Nonato, tá praticamente tudo certo, se já não está certo. Nonato joga ali um homem de meio de campo. Precisa. Vai vender o André, isso aí é fato. André não vai ficar, vai vender o André, até porque o Fluminense precisa vender. Precisa trazer um volante brigador. Primeiro volante brigador, precisa desse cara. Precisa de um ponta arisco, bom de bola, que vai pra cima, bom no X1. Precisa desse atacante de velocidade para contra-ataque. Precisa trazer um cara bom. E precisa, na minha opinião, de um centroavante nato. Bom de jogada aérea, bom de pivô, bom de finalização. Precisa de um cara bom. Se não tiver disponível esse cara bom aqui no Brasil, vai no mercado, pô. Sul-americano. Vai no mercado fora. Olha o Veguete. O Veguete do Vasco. Um dos artilheiros do campeonato brasileiro. O cara é um brigador. Tá sempre fazendo gol de cabeça. Gol de pé. Da onde veio Veguete? Da Argentina, pô.
futebol argentino. Então o scout do Fluminense tem que estar aberto para o futebol sul-americano, paraguaio, uruguaio, argentino, colombiano. Procura, filho. Tem que ter alguém. E detalhe, tá? Às vezes o cara não é nem caro. Traz o cara com uma opção de compra e bota o cara para jogar. A gente precisa de um centroavante bom. Então, para mim, 3 nomes tem que vir pro Fluminense. Um bom cabeça de área para substituir o André, um bom ponta e um bom centroavante. Não sei se o Arias vai ser vendido. Se o Arias for vendido, a gente ou contrata ou torce para a recuperação do Marquinhos. Porque tem que ter o Marquinhos. A gente sabe também que a gente não pode estar contratando muito, mas a gente tem que olhar para a situação do Fluminense. Não pode deixar cair para a segunda divisão. Não pode deixar cair. E aí, o que tem que mudar, cara? Vocês sabem, ou vocês não sabem, e eu vou estar trazendo para vocês aqui agora. O André tomou o 3º cartão amarelo ontem contra o Inter. Não joga contra o Fortaleza. O Diogo Barbosa também tomou o 3º cartão amarelo. Está fora contra o Fortaleza. Então a gente tem 2 jogadores para poder substituí-los contra o Fortaleza, forçadamente. No lugar de André, o Mano Menezes, ele para mim vai acertar se ele entra com Felipe Andrade na volância. É a minha opinião. Então, pro lugar do André, Felipe Andrade. Pro lugar do Diogo Barbosa, a gente tem 2 opções. Eu quero te falar aqui a primeira. Traz o Alexander para jogar na esquerda, que o Alexander já fez essa função. E aí a gente promove a entrada de mais um homem de meio de campo. Ou quem sabe mais um jogador de ataque. Não sei. De verdade, nessa dúvida aí eu tô nessa dúvida. Se trouxer o Alexander para a esquerda, vai abrir uma vaga no meio. Lembrando que a gente tem muitos jogadores lesionados e eu vou falar para vocês aqui já, tá bom? Sobre eles. E aí, quem bota na frente? A gente basicamente está sem opção de homem de meio de campo. Vou falar para vocês um que estava ontem na reserva. Mas será que ele pode entrar no meio de campo? Arthur, da base? Será que ele encaixaria bem com o Ganso? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se trouxer o Alexander para a ponta. Agora, uma outra alternativa, e talvez eu iria nessa, é colocar o João Henrique na lateral esquerda. Quem é João Henrique? O esquerdinha, da base. Jovem, garoto. Mas promove o moleque. E manteria o Alexander na frente. Então seria esquerdinha, Felipe Andrade, Martinelli, Alexander e Ganso. E no ataque, aí, filho, tá difícil demais, gente. Keno, Cano, John Kennedy. Tá difícil demais. Não tem ninguém rendendo. Quem a gente vai colocar? Quando a gente olha pro banco, tem Cauã Elias, Lucumi volta semana que vem. Domingo, Lucumi volta de suspensão. Só se a gente tentar alguma coisa com o Lucumi. Cauã Elias. O moleque era bom na base, mas até agora não fez. Mas também tem que tentar. Eu acho que assim, talvez a gente pode deixar, nesse primeiro momento, o Keno com o Cano e deixa para segundo tempo John Kennedy, Cauã Elias e Gianlucumi. Porque é o que a gente vai ter, cara. Talvez traga um outro moleque da base, Matheus Reis. Acho que é isso o nome do garoto, Matheus Reis. Traz esse moleque da base e dá pro moleque, sei lá, 10, 15 minutos pra poder tentar, cara. Tem que tentar. Nós estamos no momento de tentativas. Temos que tentar. Então, pra mim, Fagner, tá? Já falando o meu time pra vocês pra domingo. O Fluminense se reapresenta hoje, tá? Às 3h30 da tarde o Fluminense treina de forma leve, porque jogou ontem. Treina de forma leve, mais um bate-papo, entendeu? Mais aquela coisa assim, ó. Tô falando aqui as palavras do Mano Menezes, tá? Ontem a gente estancou as derrotas. Vamos elevar cada vez mais a nossa confiança. Vamos treinar bem amanhã, sábado.
E depois do treinamento de amanhã, sábado, às 9h30 da manhã, o Fluminense embarca pra Fortaleza, aonde vai jogar no Castelão domingo. E aí o que acontece? Vamos jogar o máximo da nossa confiança contra o Fortaleza e buscar pontuar lá. O Fluminense vai jogar sempre pela vitória. Mas se pontuar, já é alguma coisa, tá? Já vou entrar aqui na parte da dificuldade. Então, pra mim, sabe? Esse é o time do Fluminense pra domingo que vem, tá? Pra mim, eu vou assim, ó. Fábio, Samuel Xavier também tá difícil, né, cara? Não sei se entra o Guga, mas enfim. Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos, esquerdinha. Felipe Andrade, Martinelli, Alexandre e Ganso, Keno e Cano. Eu iria desse time domingo contra o Fortaleza. Mas pronto a fazer mudanças no segundo tempo para poder a gente lutar pela vitória.